Relações alimentares e cadeia alimentar. Já sabemos que para que haja um equilíbrio ambiental, é necessário que os seres vivos interajam entre si, formando um elo de dependência. Ou seja, os seres vivos dependem um dos outros para sobreviver. Nas relações alimentares não é diferente. Os seres vivos podem se relacionar entre si através da alimentação. E nessas relações, um ser vivo serve de alimento para o outro, onde irá ocorrer uma transferência de energia e materiais entre eles. Nesse caso, materiais seriam os nutrientes. Vou dar um exemplo. O feijoeiro produz o seu próprio alimento através da fotossíntese. E para realizar a fotossíntese, a planta precisa de água, gás carbônico e luz solar. Aí, a partir daí, a planta obtém a energia para se desenvolver. Quando uma pessoa come o feijão, parte da energia e dos nutrientes que se encontram no feijão é transferida para a pessoa. Mas é importante saber que apenas parte da energia de um ser vivo é transferida a outro durante as relações alimentares. Isso ocorre porque parte da energia obtida pelo ser vivo é responsável por mantê-lo vivo. Outra parte é perdida para o ambiente e uma outra parte é transferida durante as relações alimentares. Na página 106 do livro de ciências, tem outro exemplo de troca de energia através das relações alimentares. O desenho é bem parecido com esse aí. Então, o capim, ele possui energia adquirida através da luz solar. Aí, a vaca, ao se alimentar do capim, recebe parte da energia e do material provenientes do capim. Aí o homem, quando ele vai se alimentar da vaca, recebe também parte da energia e materiais provenientes da vaca. E nessa sequência de relações alimentares, nós vamos ter aí então as cadeias alimentares. O que seria aí a cadeia alimentar? A cadeia alimentar é uma sequência de alimentação entre os seres vivos, na qual um alimenta-se dos outros, a fim de garantir sua sobrevivência. Então, para facilitar o estudo da cadeia alimentar, os seres vivos eles foram divididos em 3 grupos. Então, eles foram divididos aí em produtor, O que seriam aí os produtores? Os produtores são aqueles que produzem o seu próprio alimento, ou seja, as plantas. Então, na cadeia, no início da cadeia alimentar, a gente vai ter sempre o produtor. Quem são os produtores, então? São sempre as plantas. Depois dos produtores, nós vamos ter aí os consumidores, Em uma cadeia alimentar, eu posso ter 1, 2, 3, 4 ou mais consumidores, Os consumidores são aqueles seres vivos que não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, eles vão se alimentar das plantas e de outros animais. Agora, os decompositores, eles já são os fungos e as bactérias, que vão se alimentar dos restos dos seres vivos e transformando os restos desses seres em substâncias que vão ser lançadas no ambiente e podem ser reaproveitadas aí novamente por outros seres vivos. Agora, a gente tem aqui então, para a gente entender melhor, alguns exemplos aí de cadeia alimentar. A gente viu que as cadeias alimentares são sequências de alimentações, Então, na cadeia, no início da cadeia alimentar, nós vamos ter sempre o produtor, que são as plantas. Nesse caso, nós temos aí o capim, ele vai ser o produtor.
O capim ele vai servir de alimento para a vaca. Então, nesse caso, a vaca ela é chamada de consumidor, porque ela vai consumir o capim. Mas como ela vai ser a primeira a consumir, então ela é chamada de consumidor primário. Desculpa aí, gente. Então, ela vai ser o consumidor primário, né? As pessoas, os seres humanos, ao se alimentar da vaca, né? Então, elas vão ser aí os consumidores secundários. Aí, os seres humanos vão ser os consumidores secundários, né? Porque o capim serviu de alimento para a vaca, que é consumidor primário. O ser humano come a vaca, que vai ser o consumidor, então, secundário. E os restos dos seres vivos, né, dos seres humanos, vão servir aí de alimento para os fungos e bactérias, que vão ser os decompositores, ok? Então, vamos ver aí uma outra cadeia alimentar, para a gente entender aí também. Então, novamente, nós temos aí as plantas, que são os produtores, né? As plantas vão, nesse caso, vai servir de alimento, né, para o grilo, que vai ser o consumidor primário. O grilo ele vai servir de alimento para o sapo, então o sapo ele vai ser um consumidor secundário. O sapo ele serve de alimento para a cobra, então a cobra vai ser o consumidor terciário. Mas a cobra ela também vai servir de alimento para outro animal, no caso aí a águia, né? E aí a águia ela é o consumidor final ou consumidor quaternário, né? E por fim os restos da águia, né? Os restos destes seres vivos vão servir de alimento aí para os decompositores, que vão transformar tudo, né? Vão decompor todo aquele resto de ser vivo, transformando em substâncias que vão voltar novamente para o ambiente e servir aí novamente de alimento para outros seres vivos. Ok, pessoal? Então, é isso, né? Qualquer dúvida, pesquisem, leiam aí, né, o conteúdo no nosso livro e dúvidas é só perguntar que a gente responde.